Bom dia! Estamos aqui, agora é vídeo gravado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia 23 de abril de 2020. Beijos, abraços para vocês, tá? Muita paz, muita presença do Senhor. E aí, como é que tá sendo ler o livro de Apocalipse, hein, gente? Como é que tá? Hoje não tem chat, mas tem aí nos comentários, lá embaixo. Roda-se o celular, lá embaixo tem lá um lugarzinho para você escrever o seu comentário, tá? Deixar ali a sua like. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu joia para multiplicar, para assim, para badalar o canal, tá? Para ele ser conhecido de outras pessoas e mais pessoas poderem ter acesso aqui ao nosso diário de oração. Tá? Lembrando que nós também temos aí a nossa devocional. A gente lê um pouquinho da palavra, né? Escreve lá o versículo na nossa agenda, que a gente já pegou, escreve um versículo, depois embaixo escreve a lição que você aprendeu nesse versículo e abaixo a sua oração para Deus diante daquele versículo que você aprendeu. Pois bem, hoje, como é gravado aqui o nosso vídeo, nós vamos ler Apocalipse 2, versículos 8 a 11. Nós vamos meditar um pouquinho antes da gente orar. Vamos meditar no livro A Carta à Igreja de Esmirna. Então vamos ler aqui, vou ler aqui na minha versão. Você tá com a sua caneta aí na mão, vai anotando, tá? E vamos ler aqui esses versículos de 8 a 11, capítulo 2 do Apocalipse. Carta à Igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Pois bem, Esmirna é uma cidade e ela era muito submissa a Roma. Então, a, a organização dessa igreja provavelmente foi na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, provavelmente foi o apóstolo Paulo que organizou essa igreja em Esmirna. E a gente tem alguns outros relatos históricos da igreja de Esmirna, porque essa igreja, apesar de estar numa cidade linda, uma cidade bonita, boa de se morar, com muito comércio, o que Cristo fala dela aqui? Só traça elogios. E um dos primeiros elogios é o seguinte: eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. Uai, uma igreja é rica porque a cidade é rica? Ué, e Cristo fala: eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. Por quê, queridos? A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, muito perseguida. A história conta até de um que foi bispo desta igreja, um tal de Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João. E diz a história, tá, que outros historiadores judeus também escreveram histórias que estão fora da Bíblia, mas são histórias que nós entendemos como realmente fonte segura para a história do cristianismo. Então existiu esse homem Policarpo e ele se converteu ao Senhor. E como essa igreja e essa cidade, na verdade, Esmirna, era muito submissa a Roma, muito fiel a Roma, Roma tinha os seus Césares, né? Então cada imperador, eles eram chamados de César. Então o tema era, a adoração era César é Senhor. Então, aquele que se convertia a Cristo não chamava mais César de Senhor. Agora é Cristo é o Senhor. E por conta disso, as pessoas elas eram perseguidas. Elas perdiam seus empregos. Né? Então, de repente, a igreja era pobre. Por quê? Porque os crentes ali eles pagavam o preço de serem excluídos da sociedade. Tá? Mas Cristo falou:
Vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Vocês não têm ali os empregos, você não tem ali as finanças, você não tem o dinheiro, mas na verdade vocês são ricos. Uma igreja numa cidade linda, numa cidade estruturada, mas uma igreja de pobres, porque ao aceitarem Cristo eram excluídos. No caso desse Policarpo, ele foi julgado e ele foi falado assim: olha, você precisa reconhecer César como Senhor. E ele disse: eu não posso negar Jesus. Eu já estou vivendo 80 e tantos anos servindo esse Deus. Eu não vou negar Cristo. E o que aconteceu com Policarpo? Ele foi um mártir do cristianismo, porque ele foi morto, porque colocaram fogo nesse homem. Pois bem, então o que Cristo vai dizendo aqui nessa carta a Esmirna confere com fatos históricos que estão além aqui da Bíblia. Pessoas dessa igreja realmente foram mortas. Diz a história que Policarpo foi bispo, né? Foi pastor dessa igreja. Então Cristo começa fazendo elogios e sabia que essa igreja só recebe elogios de Jesus? Que coisa mais linda! A igreja perseguida, a igreja que só tinha pobres no hall de membro da igreja. E essa igreja só recebia elogios. E aí Jesus ainda fala: olha, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, é aquela velha história do trigo e do joio, né? Sempre haverá um joio no meio desse trigo. Então, alguns ali mentirosos que achavam que eram sinagogas de Deus, mas na verdade eram sinagogas de Satanás, né? É aquilo que está no meio da igreja. E no versículo 10, Jesus diz para aquela igreja o seguinte, muito interessante, que Jesus vai dizer para Esmirna, a igreja perseguida: não temas as coisas que tens de sofrer. Olha que interessante, gente. Não vai temer, olha, não tenha medo do sofrimento que você vai passar. Cristo já falou que a igreja iria passar por sofrimento. Cristo não deu assim: olha, eu vou tirar vocês desse sofrimento. Não. Ele só falou: não tenha medo no sofrimento. Gente, que palavra para nós nesse tempo. Para nós, igreja do Senhor Jesus, não tenha medo desse sofrimento que você vai passar. Porque olha só o que Jesus fala. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, tá? E dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O diabo vai colocar alguns de vocês na prisão. E olha, essa prisão realmente aconteceu, tá? Realmente muitos foram presos, muitos foram mortos, né? Mortos colocando fogo, né, no corpo vivo. Meu Jesus amado, que situação, mas pessoas que não negaram a sua fé. Só que tem um detalhe: olha, não tenham medo no sofrimento que vocês vão passar por sofrimento, só que tem data para acabar. Por quê? Tribulação de 10 dias, 10 na Bíblia é o completo, é o pouco que é completo. É o mínimo que é um todo. Por exemplo, 10 mandamentos. São apenas 10 que englobam um todo. Então, 10 na Bíblia é o completo. Pouco completo, tá? Não vai faltar e também não vai sobrar. Então, o diabo sabe que é completo, não tem nada de sobra para ele não. Então ele vai poder fazer alguma coisa ali, mas Deus já deu que o tempo dele fazer a tribulação, ele permitiu 10 dias, ou seja, tem um tempo e o tempo é breve. Não vai ficar aí eternamente nesse sofrimento. O tempo é breve. Não tenha medo do sofrimento, porque ele tem um horário para acabar. E aí ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para essa igreja, ele tem essa promessa: ser fiel até a morte, porque na verdade alguns irmãos iriam realmente morrer de verdade. Morrer não é só no íntimo, né? Morrer para si mesmo e viver para Deus. Não, morrer mesmo, literalmente morrer, ou serem assassinados, serem apedrejados, serem mortos ao fio de espada, serem mortos através de uma fogueira em praça pública, porque esta foi uma igreja perseguida. E é interessante porque Jesus se apresenta a essa igreja como que ele se apresenta? Eu sou o primeiro e o último.
aquele que estava morto e que reviveu. Ele se apresenta para Esmirna, alguém que morreu, mas ele, Deus, reviveu. E agora ele fala: você perseguida, você que acha que você é pobre, você é rica. E olha, não tenha medo do sofrimento. Ser fiel até a morte e você vai ganhar a coroa da vida. Oh, glória, esse Deus maravilhoso que nós amamos, gente. Esse Deus que nos aponta o caminho, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que fala: não tenha medo, não tenha medo disso, não tenha medo dessa fogueira, não tenha medo. E Policarpo, ele foi para a fogueira e Deus já tinha falado com ele que ele iria ser morto por uma fogueira, e ele foi. E ele foi e não negou a Cristo em nenhum momento. Rapaz, quando a gente ouve essas histórias desses grandes homens de Deus, sabe, alguns foram mortos na boca de leões. E diz a história que quanto mais o Nero, que foi um outro imperador antes desse aqui, né, antes do imperador aqui, na época da Esmirna, diz que Nero, gente, que ele é do lado do apóstolo Paulo, vivo ainda, diz que Nero, nas suas grandes reuniões ali, naquele lugar ali lá de Roma, no Coliseu de Roma, para eles era um espetáculo aqueles crentes morrerem ali com leões famintos e morrerem, matarem os cristãos ali naquele lugar. Mas diz a história que a congregação que estava ali naquele coliseu, toda aquela multidão, ao observarem aqueles cristãos que não fugiam dos leões, aqueles cristãos que entravam naquela arena louvando o Senhor, orando a Deus, aqueles cristãos fiéis ao Senhor que estavam ali porque não estavam negando Cristo, era uma força tremenda e aquilo foi testemunho. Muitas pessoas daquela arquibancada que viram aqueles cristãos indo para serem tragados e despedaçados por leões, eles se converteram por causa do testemunho daqueles irmãos que foram perseguidos. Gente, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Então, a pregação do crente, a pregação na vida do servo do Senhor é até no dia da sua morte. Você é Esmirna. Você é aquele que acha que você é fraco, você é pobre, mas na verdade você é rico, meu filho. Você é rico, minha irmã, porque você tem a presença do Senhor. E olha que interessante, para essa igreja, Jesus só deu elogios. Ele não fez nenhuma exortação, como ele fez na carta à igreja de Éfeso, mas essa igreja só elogios e disse: olha, você está sendo perseguida, não tenha medo do sofrimento, esse sofrimento tem um tempo determinado e seja fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida. Oh, bênção, oh, que promessa maravilhosa. Então, nós vamos orar, vamos entregar sua vida nas mãos do Senhor, porque eu sei que tem gente sofrendo. Eu sei que tem gente que acha que é pobre e pensa que pobreza é isso aqui. A real pobreza, gente, é não ter Deus. O ser humano que é pobre mesmo é aquele que não tem esperança em Jesus, é aquele que não segue Cristo. Esse é o pobre, tá? Pobreza de riqueza aqui, gente, diante de Deus isso não é nada. Porque ele via aqueles crentes ali, que porque se aceitaram Cristo, eles eram expulsos da sociedade, eles não tinham mais um emprego, porque Esmirna era uma cidade muito leal a Roma. Então, provavelmente, os cristãos ali se tornaram pobres porque não tinham espaço naquela sociedade e por isso ficaram pobres financeiramente. Mas Jesus disse: vocês são pobres? Na verdade, vocês são ricos porque têm a presença de Deus. Nós vamos orar? Vamos curvar nossa fronte, vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, porque Tu és a fonte da nossa riqueza. Oh Deus, muitos de nós passamos por muitas necessidades financeiras. Muitos dos Teus servos, Senhor, passam necessidades. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Mas, na verdade, Senhor, o que os sustenta é a Tua presença. Senhor, isso nos torna ricos, porque nós temos a Tua presença e a provisão sempre vem, o sustento sempre vem, o conforto sempre vem, Senhor, e a abastança sempre vem, porque de tudo que nós precisamos é da Tua presença, Pai Santo. E agora também eu quero colocar a sua igreja que é perseguida. Senhor, a igreja de Esmirna que era perseguida, Senhor, porque ela era Tua serva.
Ela deixou de adorar César e ela adorava Cristo como o seu único Senhor, o dono da sua vida. Eu não sei que tipo de perseguição a sua igreja pode estar sofrendo agora. A sua igreja que é esse irmão ou essa irmã. De repente, uma perseguição no trabalho porque ele é crente ou ela é crente. Uma perseguição e uma afronta no ambiente de trabalho porque todos saem depois do trabalho para beber. E há um convite ali para esse homem, para essa mulher também ir para beber, para noitadas. E é uma perseguição ali. Esse homem, essa mulher do Senhor está entendendo que é uma perseguição. Ele está sendo excluído da faculdade, do hall de amigos, do grupo de trabalho. Eu não sei, Senhor, está sendo excluído de alguma forma por perseguição, porque essa mulher já colocou na vida dela que ela vai ser uma crente fiel ao Senhor, e ela está mudando de postura e por isso está sendo excluída. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas, Senhor, que estão sofrendo mesmo na pele, porque são servas do Deus Altíssimo e tem um marido que não conhece ainda o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as suas filhas. Abençoa os teus servos, dê a eles segurança. Senhor, essa palavra de não ter medo no sofrimento é para nós hoje. Não tenha medo do sofrimento, porque o sofrimento é só 10 dias, tem uma hora para acabar. O inimigo não vai além do que você possa suportar. Ele sabe que tem um momento certo de parar. Ô Deus de poder, em nome de Jesus, nos ensina a ser fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Senhor, que a gente não, no meio desse sofrimento, a gente não perca o foco que é te agradar, Senhor. No meio do nosso sofrimento, Senhor, que a gente não volte atrás e não comece a dizer César é Senhor, César é meu Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Se aqueles cristãos do passado conseguiram, nós também conseguiremos, Senhor, ser fiéis a Ti, Senhor, até o último dia da nossa vida, meu Deus e meu Pai. Aviva a fé dessa irmã, aviva a fé desse irmão, para ele não cair em tentação, não ser levado pelas mentiras dos joios, Senhor, que estão ao nosso lado. Não sermos enganados, Senhor, pelo joio que está crescendo do nosso lado, em nome de Jesus. Eles são sinagogas de Satanás, Deus. Mas em nome de Jesus, nos dê o discernimento, nos dê, Senhor, paz, nos dê tranquilidade e realmente tira de nós todo medo. Todo medo vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. E dê para nós, Senhor, essa motivação, essa autoridade e essa certeza que estamos fazendo o que é certo para glorificar o teu nome e que no final nós iremos receber do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, entrai e recebei por herança tudo que eu tenho preparado para você. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Que o Senhor nos dê um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Comente aqui, ó. Vai lá embaixo, lá nos comentários, deixe lá o seu comentário. Não deixa de se inscrever no canal e dar um joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo aí que você conhece, amém? Beijo, tchau!